A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, a gente está hoje no 21º dia da Bíblia no nosso dia a dia. Hoje eu vou ler João capítulo 16, mas antes de qualquer coisa vamos clamar ao Espírito Santo para que Ele nos abençoe e nós tenhamos um maior entendimento da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu vos disse estas coisas para que vossa fé não fique abalada. Sereis expulsos das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim por não terem conhecido nem ao Pai, nem a mim. Eu vos falei assim para que vós recordeis do que eu disse, quando chegar a hora. Eu não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vós falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas, se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quando tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu vos disse, que ele receberá do que é meu para vos anunciar. Um pouco de tempo, e não mais me vereis, e mais um pouco, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos comentavam: que significa isto que ele está dizendo? Um pouco de tempo, e não mais me vereis, e mais um pouco, e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam ainda: o que é esse pouco? Não entendemos o que ele quis dizer. Jesus entendeu que eles queriam fazer perguntas, então falou: estáis discutindo porque eu disse: um pouco de tempo, e não me vereis, e mais um pouco, e me vereis de novo? Em verdade vos digo: chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando vai dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, já não se lembra mais das dores, na alegria de um ser humano ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Até agora não pediste nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu vos falei estas coisas por meio de figuras. Vem a hora em que não mais vos falarei em figuras, mas vos falarei claramente do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que saí de junto de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo de novo, deixo o mundo e vou para o Pai. Os seus discípulos disseram: agora sim, falas abertamente, e não em figuras. Agora vemos que conheces tudo e não precisas de ninguém te faças pergunta. Por isso acreditamos que saíste de junto de Deus. Jesus respondeu: credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vós dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, o Pai está sempre comigo. Eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais a paz
No mundo tereis aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijinho aí na sua Bíblia, em sinal de respeito pela palavra de Deus. E agora eu vou ler as promessas, ordens e princípios eternos que eu consegui identificar na leitura de hoje, tá? Promessas. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Aqui ele fala do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que ele nos enviou para que pudéssemos compreender a palavra de Deus. A gente só vai ter uma boa compreensão da palavra de Deus se o Espírito Santo nos guiar. Por isso que sempre ao início dos vídeos, depois de um tempo, né, os primeiros eu não comecei fazendo isso, mas depois de um tempo eu comecei a sentir a vontade de fazer essa oração no início de cada uma das leituras, para clamar ao Espírito Santo para que ele nos conduza a entender melhor a mensagem que Deus tem para nos dizer. Então, é muito importante a gente sempre pedir ao Espírito Santo entendimento. Principalmente quando a gente vai fazer orações, vai ler a Bíblia, sempre peça ao Espírito Santo. Até quando você estiver sozinho, peça ao Espírito Santo para que ele te ajude e te guie no caminho da verdade. Tá bom? Agora vamos para o próximo. Mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém pode tirar a vossa alegria. Então, Jesus vai nos ver novamente. O que ele falava ali para os discípulos, ele não estaria mais ali, mas eles ainda o veriam novamente, por conta da ressurreição. Mas nós também, hoje em dia, também vemos Jesus, por meio da Eucaristia. Então, sempre que a gente vai numa missa, sempre que a gente faz isso, é como se a gente estivesse vendo Jesus ali. Como se não, né? É Jesus ali. Então, a gente tem que se alegrar e nada vai tirar a nossa alegria quando a gente está ali junto com Jesus, né? Na Eucaristia. Em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Então, a gente deve pedir algumas coisas para Deus, principalmente o desejo de ser santo, que é o nosso desejo principal, né, no nosso dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, me dê a graça de ser santo. Então a gente sempre tem que pedir a vontade de ser santo, para Deus aumentar a nossa fé nele, para aumentar a nossa fé em Maria, a nossa fé em Jesus, a nossa fé em geral, né? Então a gente sempre tem que pedir para Deus, para ele aumentar a nossa fé, porque nós somos muito fracos. Sem ele, a gente não consegue. Agora a próxima. Eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Então, Jesus pede para que tenhamos coragem, né? Ele faz uma promessa para nós. Eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. Então, ele promete a paz para nós, se seguirmos ele. Então, ele é aquele que nos traz a alegria, aquele que nos traz a paz. Então, a gente deve seguir ele e sempre estar buscando a ele. Principalmente na leitura da Bíblia no nosso dia a dia, indo na missa diária, caso seja possível, fazermos as coisas de Deus, nada é melhor do que isso. Em ordens, eu peguei um pedacinho da passagem anterior ali que eu li, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então nós somos chamados a ter coragem, porque Deus nos deu um espírito de verdade, de coragem, de fortitude. Então ele pede para nós que tenhamos coragem. Coragem no quê? Coragem em anunciar o evangelho, coragem para falar para as pessoas de Deus, coragem para segui-lo, porque também exige bastante coragem em seguir Jesus. Tem muitos lugares que a perseguição a nós é muito grande, aqui no Brasil não é tanto, né? Mas mesmo assim a gente tem que ter coragem de defender a nossa fé, de estarmos realmente querendo seguir Jesus com coragem e não sermos mornos na fé, termos coragem para fazermos as coisas de Deus, tá? Princípio eterno. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Então, o inimigo já está condenado. Ele já foi condenado por Jesus. Ele que é o pai da mentira. Então, a gente não deve se preocupar com essas coisas, porque ele já está condenado. Jesus já venceu por meio da cruz. Tá bom, gente? Essas foram as promessas,
as ordens e princípio eterno que eu identifiquei na leitura de hoje. Caso você tenha identificado alguma coisa a mais, alguma promessa, alguma ordem, ou que você tenha alguma palavra para nos dizer, diga aí nos comentários, porque a gente vai se ajudando e todo mundo vai crescendo na fé. Tá bom, gente? Muito obrigado por assistir. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.